Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho, este é o canal Cruzada Viva. Este é um canal que é 100% ateísta. Quero deixar aqui meu forte abraço aos amigos ateus, aos céticos, agnósticos, livres pensadores, aos inscritos que acompanham o meu trabalho. Muito grato a todos, né? E também a todos os canais ateístas, aquele forte abraço, sabe? Os canais devem se unir, os ateus devem se unir, porque nós somos muito perseguidos por esse sistema religioso. Né? Inclusive religiosos que, se passando por ateu, entram em canais ateístas para tentar boicotar nosso trabalho, não é? Mas não vai conseguir. Ele simplesmente vai assistir o vídeo, vai ficar furioso e ali vai tecer suas ameaças, seus xingamentos, né? Não tem qualquer tipo de argumento, entra com a falácia sempre perderá para a lógica e a razão, a qual nós ateus temos na mão, a lógica e a razão. Pesquisamos a Bíblia, sabemos mais do livro adorado por eles, não é? O evangélico diz, né, critica o católico porque adora imagens, né? Mas não sabe ele que também é adorador de um livro escrito por homens. Divindade alguma escreveu qualquer tipo de ordem, porque divindade alguma existe. São personagens criados por homens que, sabiamente, enquanto tiver o esperto, né, sempre haverá a pobre ovelha para ser escravizada. Não é? A ovelha é aquela que fica ali, é o bicho burro pra caramba, né? É aquele que fica ali apenas recebendo ali a ordem, os caminhos ali no curral aonde deve seguir, né? E assim ele segue dentro da Bíblia, dentro das igrejas, sentado em um banco frio de templo ou igreja, uma vida inteira, né, seguindo o que o prestidigitador, o esperto que está lá acima, né, com uma roupa pomposa para te impressionar, né, seu otário, que você trabalha para dar a roupa dele, o carro blindado dele, o avião, o jato, né, a fazenda, sabe? É todo o luxo, né, que esse povo tem, que diz que foi a divindade que deu, na realidade foi você quem deu com o seu suor. Eu sinto muito te informar isso. Mas isso aí é culpa sua? Não. É do seu pai? Não. É do seu avô? Não. É culpa. Eu boto até a culpa nos ateus, que nunca tentaram combater esse sistema frente a frente, né? E os poucos que tentaram antigamente foram mortos pelo sistema religioso, né? Porque é assim que funciona. Eles querem manter o povo acorrentado, atrelado, preso a uma crença, né, que eles inventaram, que eles criaram. Isso tem sido desde os primórdios da humanidade. Milhões de divindades, milhões de livros sagrados, milhões de deuses, né? E que nenhum deles jamais se apresentou para toda a humanidade, né? Por aí só, você já deveria perceber. Poxa, se eu sou um pai, por que todos os meus filhos não podem me ver? Eu escolho um agora para mandar o recado, office boy, né? Ali o garoto de recado dessa divindade. É claro, minha gente, que é tudo fraude, é tudo farsa. Não existe divindade alguma. E o cristianismo, quando você foi mergulhado em uma banheira fria de templo ou igreja, deu ali um choque térmico em tua cabeça, né? E você passou ali uma infância toda sobre esse duro jugo, esse terror psicológico sobre a pobre criança. E é claro, mesmo que você estude, se forme doutor, juiz, desembargador, presidente da república, você vai continuar preso, atrelado a uma crença, sabe? Porque você nada mais é para essa gente do que um pobre servo, escravo. Um escravo da pior droga que existe, né? As outras drogas ainda tem ali algum centro de recuperação onde você talvez possa, né, se safar, se sair, seja ela qual for a droga, qual for o tipo de droga lícita ou ilícita. Porém, a religião, ela é uma droga lícita, né, imposta pelo próprio Estado, que se diz laico, não é? Que diz a você, entre aspas, que você tem livre liberdade de expressão, mas não é assim que funciona, minha gente. Não é à toa que o nome do meu canal é Cruzada Viva, porque essa gente continua na cruzada deles, segundo na cabeça deles, e eles colocam os próprios escravos para trazer mais escravos, né? E assim você foi mergulhado nisso quando criança, passa uma vida inteira e o pior, vai passar isso de geração em geração, condenando seus próprios descendentes a serem escravos também, né? Ali seus filhos, seus netos, bisnetos, todos escravizados, se nós, ateus, não fizermos algo para libertar, mesmo correndo risco de vida, como eu já fui ameaçado e muitos outros ateus são ameaçados diariamente por essa gente que são intolerantes, né? Você tira por aí o Estado Islâmico, eles são também uma divindade das três piores, né, religiões da face da terra, que descendem apenas de um Deus, de um povo primitivo que vivia no deserto, o povo hebreu, né, que deu origem ali ao judaísmo, o cristianismo e o islã, sabe? Mas eles brigam entre si, apenas, minha gente, apenas por quantidade de clientes, né? E porque os líderes religiosos ficam puto da vida com os ateus quando vêm aqui mostrar a verdade. Nós abrimos a Bíblia, abrimos a história
e trazemos, né, a luz da verdade. A verdade vos libertará, crente. Mas não é verdade da Bíblia, porque a Bíblia não tem nada de... A Bíblia, a única coisa verdadeira que existe dentro da Bíblia são os números da página, né? Do começo ao fim. Né? Página 1, página 2, página 3, página 4, é só isso. Mais nada, nem o papel que está lá serve para limpar a bunda, porque é um livro tão escroto, tão nojento, né? Que se fosse verdade aquelas porcarias que tem dentro da Bíblia, se espremer saía sangue. E aquilo, o povo contava histórias deles, praticadas por eles, dizendo que era amando de uma divindade. Eu me pergunto, você nunca se perguntou que tipo de pai que cria todos os seus filhos e escolhe um para matar os outros? Você nunca se perguntou, né? Mas esse povo, lá no meio do deserto, foi assim que forjou sua religião. Com a puta do inveja dos médios, persas, egípcios, babilônicos, sumérios, inúmeras civilizações ao redor da Terra, muito mais evoluídas, né? Porque esse povo vivia no deserto, comendo poeira. A divindade que eles criou, né? Era um deus de tenda, né? Tabernáculo. A morada desse deus era um tabernáculo, uma tenda no meio do deserto, né? E aí eles, com a puta do inveja das outras civilizações, criaram a divindade para eles, né? Comiam poeira no deserto. O Deus deles nunca deu um comprimido de cibalena. Eles cortavam o prepúcio na aliança que o tal do Moisés fez com essa divindade, cortava o pinto da criança com uma pedra afiada no meio do deserto, sem anestesia, sem nada, sabe? Pensa que crueldade essa divindade é? Que agora você, para ser um servo dele, um escravo dele, você tem que divindade. Minha gente, você tem que pagar para conhecer essa divindade, você tem que se sacrificar, você tem que matar animais, você tem que matar, como tem histórias dentro da Bíblia, que se fossem reais seria absurda, mas você concorda, não é? Que o cara sacrifica, o Jefter sacrifica a própria filha para agradar essa divindade, porque venceu uma guerra para matar homens, outros seres humanos. Um Deus que está sobre a bandeira de um povo para entrar em outra terra, matar outros seres humanos. E você concorda com isso? Ah, mas aquele povo não era... Mas se era... tudo é criação desse Deus, ele não foi ele que criou o céu, tudo. Segundo a mitologia que você acredita, ele também criou aquele povo lá. Se ele não queria aquele povo lá, estalasse o dedo na sua poderosa magia e fizesse sumir aquele povo. Não fazer um povo sangrar o outro, né? Essa divindade sobre a bandeira agora denominada por eles como Senhor dos Exércitos, para impor medo em outras civilizações, em outros povos, que tinham suas próprias divindades, divindades politeístas, assim como eles próprios também eram politeístas, né? Já mostrei o panteão cananeu, né? Inúmeros deuses, e o capítulo número 1 da Gênesis começa com o deus El, que criou sua própria esposa Aserá, e o filho deles era Baal, e tinham vários outros deuses, como a Moloque, e vários outros, né? E aí entra lá pelo, né, o tal do Josué, quando chega lá na Canaã, o tal do Moisés agora inventa o Deus, né, o Deus Yavé. Tanto que ele fica puto quando o irmão dele, o Arão, tá lá adorando o bezerro de ouro, quando ele subiu para fumar a maconha dele e trazer a pedra dos 10 mandamentos dessa divindade, né, que ele quebra, volta lá, mas o Deus, né, alienado, né, cheio de problemas, né, de esquecimento, esquece qual foi os 10 mandamentos e manda outros, né, divindade, poxa, e o cara ainda bate no peito e diz, Deus é onipotente, onisciente, onipresente, só se for no seu rabo, crente, né? Vamos em frente. Sabe? O crente diz que é servo de um Deus único e verdadeiro. Não é único nem tão pouco verdadeiro. Não é? Ele diz que a Bíblia é inerrante palavra de Deus. Na realidade é um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância, milhares de contradições, um manual de perversidade, instigador de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, racismo, xenofobia, infanticídio, poligamia, muita mentira e muita barbaridade. Né? A Bíblia é o gibi da criança crescida. O crente que acredita em Papai Cecel até hoje, né, acredita, tem por obrigação de acreditar que cobra falou, machado flutua, peixe engole gente, vara se transforma em serpente, árvore fala, águia fala, homem ressuscita, jumento fala. Acredita, tem por obrigação de acreditar em dragão de 7 cabeças, né, sereias, unicórnios, homem que entra em jaula de leão e sai vivo, zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre águas, estátua de sal, carruagem de fogo, cavalo que voa e a Virgem Mary criada pelo Império Romano. Se você é cristão hoje, é apenas porque nasceu em um país debaixo do jugo romano que é o cristianismo. Sabe? O cristianismo criado pelo Império Romano apenas para conter a guerra judaica, e aí cria a Virgem Mary. Né? A Virgem Mary que deu à luz o seu próprio pai, um filhote de pombo. Ela transou com um pombo, né? Plágio da mitologia grega, onde Zeus se transforma num cisne para transar com Leda. Né? E ele transa com esta virgem, né, que casada deu à luz agora ao filhote de pombo, que é ele próprio, que é filho dele próprio e filho da sua própria filha, nessa loucura que é o cristianismo. E por isso somos ameaçados quando bate na cara aqui, pô, você vive no mundo da lua, seu alienado.
crente, né? E as porcarias que tem dentro da Bíblia, eu vou mostrar aqui mais um vídeo sobre torturas e fantasias dentro dessa merda aqui. E se você tem algum desses sintomas aqui que eu vou mostrar, cuidado, você está com sintomas de esquizofrenia. Se você diz dentro da igreja que está recebendo espírito pombo, se você faz oração, né? Se você ora, se você reza, achando que está falando com algum ser imaginário, isso é um sintoma de esquizofrenia. Cuidado, se trate, vá a um psiquiatra. Mas os psiquiatras também são cristãos. Então, como você vai curar um cego curando outro, um louco tentando curar outro louco, é por isso que nós ateus, que estamos fora dessa loucura toda, né, fora do hospício, entramos dentro do hospício, que é o sistema religioso, o livro Bíblia e todos os livros religiosos. São tudo hospício, onde mantém você uma vida inteira acreditando em porcarias que você não vai, você pode morrer com 110 anos, 120 anos, 130 anos, como tem na Bíblia, a mentira fantasiosa da Bíblia, não é? Mas você nunca vai encontrar essa divindade. Esse Jesus nunca vai voltar, até porque ele não foi para lugar algum, uma criação dos romanos. Criaram o Cristo que nunca existiu nas páginas da história. Ele é uma fantasia criada pelos romanos para conter a guerra judaica, para fazer os judeus seguirem ao Império Romano, que havia se expandido e havia centenas de divindades. E aí eles plagiaram, fizeram uma coxa de retalho, pegaram um pedacinho de cada religião para que os povos aceitassem mais facilmente. Por isso que quando você faz a Eucaristia, você está adorando a Mitra. Até o chapéu do Papa é uma homenagem à Mitra. A roupa do Papa é uma homenagem à Mitra. O Deus Sol era uma homenagem ao Sol. Sempre a divindade antiga sempre foi uma homenagem ao Sol. O ser humano tinha um terrível medo de que o Sol não aparecesse de novo, porque é o Sol que traz a vida à Terra. Ele fecunda a Terra e faz brotar de novo alimentos para o ser humano se alimentar e sobreviver. Sem o Sol não haveria vida na Terra. E essa é a divindade real, né? Onde os antigos, né, quando anoitecia, tinham medo que o dia não raiasse de novo, por pura ignorância. E quando você, né, diz hoje que é cristão, você não sabe que lá atrás essa religião, ao fio da espada, entrava nas cidades a mando dos papas, matando, roubando, pilhando, estuprando, a mesma coisa que o povo hebreu, a mesma coisa que o povo judeu, matando as pessoas, né? Entrava lá nas cidades, matava, roubava, pilhava, estuprava, levava apenas as criancinhas virgens para serem abusadas pelos brutamontes judeus, né? E o cristianismo, a mesma coisa, para obrigar você hoje a ser cristão e acreditar nessa fantasia onde você está mergulhado. E ainda, né, fica pé da vida defendendo essa divindade porque sabe que ela jamais irá se defender por si só. Então, pessoal, se você tem algum desses sintomas aqui, eu aconselho você a se tratar, né? São fantasias divinas, não é? Atitudes que podem indicar que você esteja tendo uma reação com algum ser, né? Uma relação com algum ser imaginário. E todo cuidado para não cair nas armadilhas da religião. Então, alguns sinais aqui que podem indicar que você está tendo alguma, né, relação com um ser extrafísico, extranormal, imaginário, seu amiguinho imaginário, né? As religiões nos colocam sem saber em relações tóxicas. Nos coloca não, né? Só os ateus estão fora desse hospício. Né? Coloca vocês religiosos. Doentias e abusivas e traz alguns transtornos de personalidade. Assim, quando o cara ele é uma pessoa normal e passa a usar drogas, ele muda a personalidade dele, a religião muda a sua personalidade, faz você brigar com seus pais, brigar com sua família, se intrigar de parentes, se intrigar de amigos, brigar no trabalho, brigar com tudo, apenas porque você é de uma denominação religiosa. E o interessante que o outro também é de outra denominação religiosa, mas só que não é a dele. E eles brigam, né? Imagina o ódio que ele tem, o olhar que eles têm sobre os ateus. Quando batemos de frente, mostrando a eles que esta porcaria é um lixo, não serve para bosta nenhuma. Mas sabe de onde eles tiram esse ódio todo? Simples, né? Mateus 10:34. Não cuidei que vim trazer a paz à terra, o tal do Jesus Cristo, o popstar da Galileia teria dito. Não vim trazer paz, vim trazer fogo, guerra e espada, como está no apócrifo. Vim pôr em dissensão o filho contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Não é? Mateus 10:37 também diz, quem ama ao seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, ele quer ser adorado, ele quer ser amado, esse gayzinho da Galileia, né, que nunca existiu, historiadores, né, contemporâneos da época dele jamais falaram nesse Jesus Cristo, né? E quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim.
não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Ele faz você, né, amar mais esse personagem criado pelo Império Romano do que o seu próprio filho. O filho ama mais um personagem do que o próprio pai, a própria mãe. Veja que loucura. E quem não amar, é obrigatório, né? Quem não amar, não vai para o céu. Por quê? Porque ele... mas tem um livre-arbítrio, o cacete, você não sabe nem o que é livre-arbítrio, crente retardado. Sabe? O livre-arbítrio são várias escolhas. Não o cara dizer assim para tu, como diz aqui, né? Marcos capítulo 16, 18, né? Não, isso aqui não. Isso aqui é pegarão em serpentes, né? E beberão veneno e não serão, né? Vai fazer isso que tu se ferra, crente. Mas ele diz aqui, João capítulo 3, 18, quem não crê nele já está condenado, mas quem crê, né, quem crê já está salvo, mas quem não crê está condenado. Ou seja, qual escolha que você tem? Ou você acredita nele, né, para ir para o suposto céu de bosta, imagina um céu cheio de crente, orando por toda uma eternidade, com Jesus lá, naquela saia dele, né, branca, sem calcinha, você olhando pro rabo dele, por toda uma eternidade. Mas que merda! 10 mil vezes se existisse o tal do inferno, que não existe, não é nem má tradução. É de propósito, fizeram isso quando tiraram lá do grego, Sheol, né, que era apenas sepultura, passaram para a Septuaginta, para o grego, tiraram do hebraico, passaram para o grego, transformaram no inferno de Hades, pegando da mitologia grega, para impor medo em você. Assim como colocaram o personagem Satanás, diabo, demônio, que não são nada mais do que palavras, apenas para te impor o medo, porque tem que ter a dualidade para te empurrar para a igreja. O crente só vai para a igreja por dois motivos. O primeiro é o medo, né? O medo de não ir para esse céu imaginário. Então, porra, se tu diz que Jesus está às portas, está voltando, como o pastor te promete, e isso era para voltar lá na época dele, como ele próprio diz, né? Aqueles que aqui estão verão a volta do Filho do Homem em seu reino em toda glória. Era para aquela época, né? E você espera até hoje, 2000 anos. E vai deixar mais 2000 anos a humanidade escravizada sobre essa porcaria, a religião vai acabar. Tenha certeza disso. Pode não ser hoje, eu posso não estar vivo para ver isso, mas que vai acabar, vai. Você pode morrer de raiva de mim. Mas você não vai deixar essa herança maldita, desgraçada, por muitas gerações. Pode ter certeza, viu, religioso? Né? Você hoje, que rouba hoje na igreja aí, né? Milionários, tudo podre de rico, Silas Malacheia, de placebo, né? Chapeleiro maluco. Acham que vão deixar os filhos ali, mamando na vaquinha, né? Mamando no peito do crente. Não é nem da vaquinha, é da ovelha, porque a ovelha é burra mesmo, né? Vão ali arrancar a lã dela, vão beber o leite dela todinho, arrancar a pele, comer a carne e ainda deixar os ossos de troféu para explorar as tuas gerações, crente retardado, ovelha retardada. Sabe? Por isso que eles têm um puto de medo da ovelha negra, né? É desgarrada. Aí uma pulou cercada, as outras pulam atrás, o pastor fica desesperado, ele não quer perder um cliente, não. É 10%, sabe de quanto? Depende do seu salário. Fora o que ele te pede de contribuição, não é? Para viver no luxo, seu otário. Então vamos lá. As religiões colocam vocês, crentes, em uma relação tóxica, doentias, abusivas e traz alguns transtornos de personalidade, transformando você num retardado. Quando se trata de religião, e é perigoso, né? Quando se trata de religião, a atitude é evitar a própria religião. A ordem é correr à biblioteca e nunca mais deixar a sua mente, né, vazia de conhecimento. Procure conhecimento que você vai largar esse lixo todo. Tá, crente? Por outro lado, é um erro pensar que adquirir conhecimento significa ficar insensível aos problemas das pessoas, à humanidade. Nós ateus, quando fazendo o bem a outra pessoa, não é esperando galardão, ir para céu, inferno, merda nenhuma, cara. Não temos medo de inferno, nem queremos o céu. Quando ajudamos outras pessoas, é por amor à humanidade. Isso sim é ser humano, né? Saiba algumas das coisas que você deve fazer para evitar prejuízos para a sua vida, crente. Primeiro você deve evitar ameaçar com o inferno sem ele realmente existir. Você ameaça as pessoas, você vai para o inferno, você vai para isso, você vai para aquilo outro. Nós ateus não temos um pingo de medo. Se você ver a nossa reação quando você fala isso, olha, nós damos risada de vocês, né? Tem um pico de medo. Aí vocês ficam furiosos, aí ameaça matar, né? Tirar a nossa vida e tal, porque o próprio Jesus manda tirar a vida dos outros, né? Aquele que não me tivesse como Senhor, aqui, Lucas capítulo 19, versículo 27. Aquele que não me tiver como Senhor, trazei-o diante de mim e matai-o diante de mim. Aí tu é cristão. Faz isso pra tu ver se tu não vai parar na cadeia, seu filho de uma rapariga. Vagabundo, bandido, que vive me ameaçando. Vai lá, cumpre o que está em Lucas e me mata, seu bosta. Vamos lá. Primeiro você deve evitar sair ameaçando as pessoas. Isso é terror psicológico, isso é ameaça psicológica. Saiba disso que isso é crime também, né?
qualquer questionamento que se faça, nós ateus fazemos, vem a ameaça. Né? Você vai para o inferno, diz o crente, já era. Ou não, ou então, né, você está excomungado. Ou estou excomungado. Você pode me excomungar, excomungado, excomulado, cambal. Eu não estou nem aí para o que tu fala. Tu falando e tu latindo, crente. É a mesma merda. Né? Eu respeito mais o cãozinho do que uma porra de um crente falando. Né? Você não vale merda para mim. Né? Para alguém que diz que Deus é amor e misericordioso, ameaçar com o inferno é um fato que nos dá a certeza de que Deus ou o seu inferno não existe. Porque você fica muito furioso. Você acredita no poder desse Deus e precisa defendê-lo. Olha como ele é fraquinho. Né? Vamos em frente. Você cristão que tem o hábito de dizer isso, né, em qualquer discussão que tenha, né, quando perde a razão, perde o controle, né, entra com a crença e a crença perde sempre a razão, né, percebeu a preocupação de nós ateus, como nós ficamos cheios de rugas de preocupados com o teu inferno? Percebeu? Mas se percebeu, então preste atenção. Né? Preste atenção. Se logo depois que você age como se nunca tivesse dito isso, saiba que você demonstrou duas coisas importantes. O inferno não existe e você está desesperado com a realidade que bate na sua porta. Né? Acabou as divindades depois da internet, viu? Chegou o conhecimento. Acabou, Deus. Morreu. Deus está morto, até porque nunca esteve vivo. Né? Se Deus está exigindo adoração ou impondo disciplinas exageradas, é claro que Deus deseja fiéis atenciosos, claro, ovelhas escravas, né, obedientes, né, e que viva a palavra dele, né, e sinta a necessidade do martírio para si e para o outro. Ele se martiriza, ele vive dentro da escravidão, se auto-chicoteando, aí quer trazer mais escravo para essa divindade imaginária dele, para chicotear os outros também, os outros se auto-chicotearem também. Auto-martírio, né, e isso eles faziam mesmo, até hoje ainda fazem, tem o auto-martírio, né. A religião católica tem lá uma seita que se auto-martiriza assim, né? O Deus é o Deus dos excessos, das cobranças. Não ajuda quando disse em sua palavra que era só clamar, né? Só chamar por ele. Não responde às orações na hora do desespero. Ele não faz nada disso. Quando ele diz é só clamar, é só pedir por ele, que ele está lá, né? Presente, o tal do Jesus também, onde tiver um ou dois eu estarei no meio, né? O teto caiu da igreja, morreu gente lá, era a casa do Pai, né? Ele estava lá, ele pegou, picou a mula para o teto não cair na cabeça dele, né? Matou pobres ovelhas inocentes, né? Então, quando ele diz que é só clamar com ele, mas não responde às orações na hora do seu desespero, que você corre para o hospital, não faz exatamente como ele revelou, e muito mais, né? Com atitudes assim, acaba sufocando e passa a ser visto como um egoísta. Um Deus que nunca se apresenta, só pensa nele mesmo, né? E ele deveria ser condenado por abandono incapaz, porque você é uma pobre criatura, filho, servo, que precisa desse pai, mas ele nunca está presente. Se fosse aqui, ele voltasse aqui na Terra, que se fosse real, voltasse aqui na Terra, pegaria mais de 2.500 anos de cadeia esse vagabundo, só pelos crimes que ele cometeu dentro da Bíblia. Isso sem contar pelo abandono dos seus filhinhos, né? Que manda clamar por ele, mas na hora do desespero, você corre para um hospital, né? Você clama por um amigo, alguém que estiver perto, e pode ser um ateu que vai salvar a tua vida, cara. Sabe? Então vamos lá. Com atitudes como essa, ele acaba sufocando e passa a ser visto como um egoísta, que se comporta como se seus interesses, né, seus interesses divinos girassem em torno de si próprio. Ele é um puto do egoísta, né? Quer ser adorado, né? Esse Deus, ele aceita tudo, que você mate uma criancinha, estupre, esquarteje, né? Mas se aceitá-lo, se aceitar Jesus, você vai para o céu. Você foi perdoado. Ele só não aceita que você passe uma vida ajudando outras pessoas e não o aceite, porque a vaidade dele não deixa ele aceitar você, né? A religião sempre diz que é fiel, né? Que o fiel é pecador e deve desculpas. Quem deve desculpa é essa divindade, rapaz. Você deve desculpa para nada, não. Quem deve pedir desculpa é a religião. Todas as religiões devem devolver todos os dinheiros que foi roubado durante toda a história da humanidade. Devem devolver tudo isso para os povos, fechar todo tipo de religião, todo tipo de igreja, devolver o dinheiro, né? Tomar o que eles roubaram da população, e eles deveriam pedir desculpa de joelhos.
Todos os líderes religiosos, pela farsa, pela mentira que impregnou na cabeça da humanidade, né? Na religião cristã, não importa, você sempre será o culpado pelo pecado, né? É uma das formas de manter o cristão no erro. Para compensarmos, para compensar, precisamos da compaixão divina do Deus egoísta. Se diante dos representantes do Deus egoísta, você não assumir que é pecador como sendo sua culpa, né, e você não pedir desculpas ao ser imaginário, saiba que ainda assim você irá para o inferno, mesmo que você passe a vida toda como o maior ativista humanista na face da terra, ajudando as pessoas. Mesmo assim, se não aceitar essa divindade, se não pedir desculpa para essa divindade vagabunda, né, que os líderes religiosos exploram você toda a sua vida e você ainda tem que se ajoelhar pedindo desculpa para eles. Foram eles que criaram a divindade. Esse safado, essa quadrilha de bandido, criou esses lixos religiosos. E você tem que se ajoelhar ainda, pedir desculpa ainda para vagabundos dessa qualidade. São eles que têm que devolver tudo que roubaram, pagar pelos crimes que cometeram, em nome dessa divindade, invadindo cidades, matando grávidas, idosos, crianças, estuprando crianças. E fazem isso até hoje. São vocês, canalha religiosos, que tem que pedir desculpa para nós humanos. Nós humanistas, ateus, que combatemos você cara a cara, frente a frente, peito a peito. Tem um pico de medo de você não. Vamos a mais aqui, pessoal. 4. Mau humor. Mau humor. Deus fica de mau humor porque não prestaram a adoração do dia, né? A adoração do dia. Você tem que prestar adoração a ele todo dia. Todo santo dia você tem que agradecer esse ser imaginário, né? É uma loucura, meu irmão. Você vive numa loucura e não percebe. Vamos lá, né? Porque é domingo e não foi à missa, né? Ah, você não foi à missa, não foi para a igreja, dar o dinheiro ao pastor, né? Para ele, né? Pegar a tua irmãzinha, né? E para comer uma pizzaria depois, ó. Luxar as custas de você, seu otário. Porque é fiel e não pagou o dízimo. Deus não Deus tem um sobe e desce de emoções ao longo dos 2000 anos, né? Ele sempre que ele tá ali na sua TPM eterna, aí ele tem esse negócio, ora manda matar o seu próprio povo, ora manda matar outras cidades, manda matar aí diz que é onisciente, mas não sabe de merda nenhuma, sai perguntando a todo mundo tudo. É uma porcaria do caralho. Números capítulo 31. Agora, pois, matai todo o homem entre as crianças, matai toda mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele. Porém, todas as meninas virgens que não conheceram algum homem deitando-se com ele, deixai viver para vós, o Senhor dos exércitos, ordenando ao seu exército estuprar a criança. Né? Ezequiel capítulo 21, versículo 3, né? Estou contra vocês, diz o Senhor, né? Uma vez que eu vou eliminar o justo e o ímpio, vai matar até o justo, seu otário. Você se diz justo, que você de justo não tem merda nenhuma, seu crente retardado. Você é o cara mais escroto que tem, persegue os outros, faz todo tipo de safadeza para prejudicar a vida dos outros e dizer que foi porque a pessoa não era da sua divindade, né? Então ele vai matar o justo, vai matar você também, seu otário. Empunharei a minha espada contra todos, desde o Noguebe até o norte. Ezequiel capítulo 9, versículo 4 ao 5. Matai velhos, jovens, virgens, e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas todo homem que tiver um sinal, ele precisa colocar um sinal. Né? Para os anjos dele não saber que aquele ele precisa colocar um sinal. Né? Todo que tiver um sinal, não vos mateis. Né? E começai pelo meu santuário, matando gente dele próprio, adoradores dele próprio, porque quando ele entra em TPM, ele mata tudo, né? O vagabundo diz que nós somos em mais semelhança dele, mas ele manda matar todo mundo no dilúvio. Então, se ele fez o homem imperfeito, como que uma criatura perfeita faz algo imperfeito? Se somos em mais semelhança dele, se nós somos imperfeitos, esse porra também é. Se nós comemos cagando, ele também come e caga. Ele também tem doença. Quando você é curado pela ciência, diz que foi a divindade que te curou, seu otário, né? Porque essa divindade que te curou não elimina logo a doença da face da terra. Porque a divindade não tirou ainda, né, o vírus que está aí. Porque está esperando pela ciência. Aí quando a ciência descobrir a vacina, você vai para a igreja dar dízimo. Esses pastor vagabundo vai dizer ainda que foi Deus que deu a inteligência ao homem? Só agora? Depois de tanta morte? Hein? E lá no começo dessa divindade?
né? A divindade que nunca deu um botijão de gás, um comprimido de cibalena. Só agora veio da inteligência, até porque é mentira, que a própria Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, 19, que ele tirará a sabedoria do sábio e a inteligência do inteligente. Quer você burro, né? Quer que eu mostre mais safadeza desse Deus vagabundo, né? Deus de tortura. Isaías capítulo 14, versículo 21, preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais. Punindo os filhos por conta disso que não, mas conhece o filho no ventre da matre, formou o filho ali no ventre da mãe. Vai condenar a própria criatura que nem tinha nascido até a segunda, terceira, quarta geração pelo erro do pai, né? Preparai a matança para os seus filhos por causa da maldade de seus pais, iniquidade de seus pais, para que não, né, se levantem e possuam a terra e encham as cidades. Levantai-me-ei contra eles, diz o Senhor dos exércitos, o teu exército de bosta. Vamos lá, pessoal, o mau humor de Deus, né? Então, Deus fica de mau humor porque não prestaram a adoração, né, todo diária a ele, né? Porque é domingo e ele não foi para a igreja ou porque não deu o dízimo. Deus tem um sobe e desce de emoções na sua TPM eterna, só isso no cristianismo 2000 anos, né? Aí partindo lá para o Deus Yahvé, aí vem 4000 anos por aí, né? Isso faz com que a exaustão, por não saber quando... isso faz com que o fiel pise em ovos, levando à exaustão, porque não saber quando no rosto de Deus, do Deus poderoso, surgirá a sombra da sua ira. Aí diz que Deus é de amor, um Deus que se ira. Ele próprio criou o mal, Isaías 45, versículo 6 e 7, para que saiba desde o sol, no nascer do sol, poente do sol, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Ele precisa avisar que não há outro. Ele precisa avisar que não há outro. Que é para o povo seguir a divindade criada por esse povo. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o teu Senhor, faz todas essas coisas, né? Ele criou o ferreiro, né? Isaías 54, 16, né? Eis que quem criou o ferreiro que sopra as brasas até darem chamas. E forja a cada arma, né? Forja cada arma para o seu próprio fim. Ele dá a instrução para forjar a arma, cria o ferreiro para fazer a arma, né? E fui eu quem criou o exterminador Satanás para gerar o caos. Ele criou o demônio e ainda deu armas para ele, né? E se você hoje usa armas, mata pessoas, tira a vida de outras pessoas, agradeça ao seu Deus. Até porque o próprio Jesus também nunca negou nada. Ele próprio diz, né? Cada um dizendo para os apóstolos, aquele que não tiver espada, venda sua capa e compre uma espada para matar. Essa é a sua divindade. Então, continuando aqui, pessoal, isso faz com que o fiel pise em ovos, levando à exaustão por não saber quando o rosto de Deus, né, Deus Todo-Poderoso, surgirá a sombra da sua ira, a ira de Deus. O tempo fecha e as ameaças começam. É fato, os problemas de humor de Deus, os fiéis não são obrigados a adequar-se às injustificáveis transformações de humor do Todo-Poderoso de bosta. 5. Nunca ajudar as pessoas do mundo. Não há nada mais desgastantes do que ter de cuidar da casa, roupa, filhos, carro e comida sozinho. Adoração, ir à igreja, fazer caridade para a igreja e Deus simplesmente se recusa a ajudar. Não é? Simplesmente. Enterrar-se na Bíblia, né? O crente vive enterrado naquele livro de bosta que anda debaixo do braço, mas não sabe merda nenhuma dele, não entende merda nenhuma. A Bíblia do crente é toda marcada com caneta colorida, porque os textos onde o pastor quer que você siga como um curral ali dentro da igreja. E se você souber tentar questionar algo fora daquilo ali, é mistério. Sabe qual é o mistério? O mistério é que você é besta, né? Você é uma grande besta, né? Esse é o mistério que você precisa descobrir, né? Os cultos e missas, as obrigações em ler a Bíblia, como a instituição manda, os compromissos em pagar o dízimo e fazer caridade para a igreja, se promover as adorações, tudo inspira para que os fiéis vivam na mais perfeita harmonia. Harmonia, né? Harmonia entre parênteses, vive brigando entre si, tudo povo fofoqueiro, né? Vive levantando falso sobre outras pessoas, né? Eles mesmos eu tirei serviço dentro da igreja como porteiro, sabe? A safadeza que eu vi lá dentro, né?
A própria irmã dizer para mim, você faz muito bem de não ser da igreja, mas por que você está aí, irmã? Né? Porque faz parte, gosta da safadeza, né? Do lixo que tem lá dentro. E sem questionar a fé ou porque em Deus é apenas vive a rotina diária, né? Sem questionar a fé em Deus. Isso porque vive apenas a rotina diária, né? Eles gostam daquela rotina ali de escravo, né? Depois diz que não quer ser escravo. Não há nada de mal na rotina que a igreja impõe. Pelo contrário, quase sempre traz aquela sensação de estabilidade ao crente, né? Estabilidade, isso na cabeça do crente, né? Na cabeça dele não há nada de mal, né? Que traz para ele aquela estabilidade. Ele precisa estar ali em comunhão com a sociedade, com o povo ali. Tudo falso, tudo mentiroso, né? Estabilidade. E não percebemos a manipulação sutil que as falsas relações sólidas precisam para que a igreja se estabeleça sobre a razão, né, de Deus, para que Deus sobreviva. Portanto, quebrar toda essa estrutura no inconsciente de uma pessoa que recebeu tais informações desde criança não é tarefa fácil para nós ateus, né? Ajudar essas pessoas. Porém, a busca incessante por conhecimento é um ingrediente fundamental para não perdermos a razão em meio à religião. Isso acaba a inteligência e esquece a razão. O crente acaba com a inteligência e esquece a razão. Já a falta desse movimento pode levar ao fiel a encontrar nas emoções reprimidas sinais da existência de Deus ou de uma divindade. Sabemos que a experiência diária de Deus simplesmente não existe. Deixa eu ver se dá tempo aqui para mais alguma coisa, pessoal. Vou mostrar alguns textos aqui. Bem rapidinho. Demonstração de força. No empenho de Moisés para libertar o seu povo da escravidão no Egito, Deus demonstra a sua vocação para torturador, além de vingativo. Mesmo depois de o faraó ter prometido libertar todos os israelitas, Deus decide castigar a população egípcia sem poupar crianças nem mulheres. Êxodo capítulo 7, versículo 3 ao 5. Eu, porém, endurecerei o coração do faraó, isso a divindade imaginária falando, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais de desgraça e as minhas maravilhas, que eles chamam de maravilha. Faraó, pois, não vos ouvirá, e eu porei a minha mão sobre o Egito e tirarei meus exércitos do povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, né, com grande juízo, né? Esse não tem um pingo de juízo. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Eu preciso matar as pessoas para provar isso, né? Eu sou o Senhor Todo-Poderoso, né? Quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles, a escravidão no Egito nunca existiu. O que se segue é um conjunto de perversidades contra os egípcios que preenche as páginas do livro Bíblia. As 10 pragas do Egito que vocês sabem. Então vamos adiantar aqui. Sacrifício humano desse Deus torturador. A psicóloga Tarico escreveu que o sacrifício de pessoas para obter favores de Deus é certamente tão antigo quanto a humanidade, mas foi na construção do cristianismo que esse tipo de tortura alcançou seu estado de arte, né? Por assim dizer, né? A arte de matar, né? O Deus hebraico permitiu ou engendrou, planejou imaginariamente, ordenou outras pessoas que seu próprio filho, um imaculado, fosse crucificado para supostamente salvar a humanidade, né? O cara que cria tudo, tem toda a perfeição, todo o poder, né? Depois mata toda a humanidade, precisa depois mandar o filho para morrer, para salvar nós dos pecados que ele próprio criou. É uma desgraça do caralho. E a dor e o sofrimento se tornaram características definidoras da narrativa ortodoxa da salvação cristã, a ponto de a Madre Teresa de Calcutá, essa desgraçada dessa Madre Teresa, né, ter dito ao paciente terminal para aceitar a terrível dor que sentia como o beijo de Jesus. Olha só, a dor do cara morrendo ali é o beijo de Jesus. Que beijo, fila da puta, né?
nem Satanás seria tão perverso a tal ponto. De acordo com Lucas, capítulo 16, versículo 22 e 24, o rico também tem lugar reservado no inferno, o que revela a ideologia do sentimento do cristão, conforme Nietzsche muito delineou. Diz Lucas, capítulo 16, 22, aconteceu que um mendigo morreu e foi levado para os anjos, para o seio de Abraão, e morreu também o rico, né? E foi sepultado, e no inferno ergueu os olhos, e estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, o ser imaginário criado pela mitologia hebraica, né? E Lázaro no seu seio. Isso aqui é uma grande mentira, né? Inferno nunca existiu. Deixa eu adiantar aqui, pessoal. Tem muita coisa para mostrar para vocês. Eu preciso mostrar alguns textos aqui maravilhosos do livro Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículo 36. Muitos enfrentarão zombarias e torturas. Outros ainda foram acorrentados e jogados ao cárcere, à prisão. Né? Isso Deus permite tudo isso. Né? Jó capítulo 36, versículo 8. Se estão presos a grilhões e fortemente amarrados às cordas da tortura. Tortura na Bíblia. Jó 36, 8. Isaías 53, 10. Contudo foi o próprio, né, Yahvé veio torturá-los e fazê-lo passar por toda a dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta para pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, isso na eternidade prometida, né? E a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos, né? Contudo, foi o próprio Yahvé aqui que ordenou a tortura. Judá foi levada para o cativeiro e sofrerá a tortura do exílio. A humanidade é a aflição da escravidão, vivendo entre nações estrangeiras, sem encontrar a paz de suas terras. Tudo isso com consentimento ordenado por Deus, por essa divindade maravilhosa. Tortura. Então, Mateus capítulo 24, 9. Então sereis entregues à tortura, e vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Primeiramente, nós não odiamos pessoas, aqui não se trata de pessoas, aqui é contra o sistema religioso, essa gente bandida, que isso aqui eles colocaram na Bíblia, para dizer que você, né, se sentir, como se você fosse vítima. Você não é vítima de nada, né? A única coisa que você é vítima é da escravidão da própria religião, né? Mas por ser liberto dessa porcaria, você não é vítima, não. Provérbios 23, não retires a disciplina da criança, porque fustigará, né, com a vara, né, mandando torturar a criança com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás, tu a castigarás com a vara, chicote, peia na criança, e livrarás a sua alma do inferno, a própria Bíblia mandando você torturar seu filho, sua criança. Provérbios 29, a vara, né, o chicote, peia, né, e a repressão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Quando os ímpios se multiplicarem também as transgressões, mas os justos, né, verão a sua queda. Castigará o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. Peia na criança. Deus vagabundo, torturador, safado. Provérbios 22. A astúcia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a fustigará nele. É por isso que antigamente, né, até em colégio de freira, as crianças eram torturadas, ajoelhadas no canto da sala, em caroço de milho. Peia na criança. A religião tem que manter as pessoas assim, na escravidão. E escravo é para apanhar mesmo, né? E Jesus nunca ficou contra a escravidão. Ele próprio diz, né, lá: vós, servos, sejam sujeitos aos seus, né, senhores. Gente, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.